Oi, e ainda falando sobre graduação no exterior, né? Hoje a gente vai falar os primeiros passos, né? Então, o que você precisa saber para começar a se programar para fazer a sua faculdade no exterior, né? Então, nesse vídeo eu vou dar um overview sobre os principais pontos, né? Então, o application para cada destino, eu separei os três principais, né? Os que mais perguntam para a gente, o que que você deve saber, então. Acho que o primeiro ponto se você está fazendo um ensino médio, né? Então está no primeiro ano do ensino médio ou até na oitava, nona série, nem sei o que mais existe, já comece a pensar, a construir essa relação com as faculdades, né? Então, se você está por aí, né, na oitava, nona série ou no primeiro colegial, já começa a pensar em fazer talvez um ensino médio no exterior, né? Um high school no exterior, porque já vai ser um super pontapé para sua graduação logo em seguida. Segundo ponto importante, pense no destino que você quer estudar, pense no destino que você quer morar, né? Então, tem muita gente que quer fazer muita faculdade de prestígio nos Estados Unidos, então existe toda uma construção de currículos. Então, nesse vídeo a gente vai abordar vai dar um overview sobre o que você precisa saber, quais são as diferenças das aplicações, mas é basicamente isso. Comece pelo destino, tenha muito tempo de antecedência para começar a se programar. Então, falando sobre as faculdades no Canadá, o que você precisa fazer, né? Então, hoje você precisa ter um certificado de ensino médio concluído, o original e aí a tradução. Você precisa ter um teste preparatório, né? Uma nota preparatória também de um teste de proficiência. Então, ou um IELTS, ou um TOEFL, ou um Cambridge. Esses testes, eles mudam conforme a instituição. Então, tem instituição que prefere trabalhar com IELTS, tem instituição que trabalha com misto, então depende. No Canadá, vocês vão ver que o processo é um pouco mais simples para graduação, tá? Então, é basicamente isso que você precisa ter. E aí, mudando para um segundo destino que nos perguntam bastante, que é o Reino Unido, né? Então, quero fazer uma universidade em Londres, o que que eu preciso? Bom, para o Reino Unido, a primeira coisa que você precisa saber, o ensino médio deles é de 4 anos. Então, a gente tem aqui o primeiro, segundo e terceiro colegial. No Reino Unido tem um ano a mais. Então, se você quer fazer uma universidade lá, você obrigatoriamente, né, um estudante internacional, vai ter que fazer um foundation, que é um ano extra para compensar esse ano que os britânicos têm, tá? O foundation, ele é um misto entre um cursinho, um super cursinho, e o primeiro ano da faculdade. E o porquê que eu falo isso? Porque já no Foundation, que são 9 meses de Foundation, você precisa escolher uma matéria para cursar, alguma coisa que você se interesse, então business ou engenharia, algo voltado para a área das ciências, enfim, uma matéria meio que genérica, que já é mais ou menos o nosso primeiro ano da faculdade aqui no Brasil, né? Então, é um misto. No Foundation você também vai ter um pouco de inglês, mas é como se fosse um pathway no Canadá, que a gente já tem um vídeo sobre isso, sabe? Então você vai ter o inglês, mas vai ser um inglês não gramaticalmente, né? Não gramática. Então eles vão te ensinar a construir uma redação de 1.500 palavras, eles vão te ensinar técnicas mais universitárias, tá? Do inglês. Você precisa ter um teste de proficiência para fazer o foundation? Você não precisa ter um teste de proficiência de 6,5, que é quase fluência, tá? Mas você tem que ter um nível para conseguir acompanhar as aulas e posteriormente conseguir acompanhar as aulas na universidade, né? Então é basicamente essa a principal diferença. Não dá para entrar direto como no Canadá, né? Que do ensino médio você cumpre os itens que eu falei anteriormente, e aí beleza, entrou. Não, você tem que cumprir um ano extra obrigatório, e aí depois também ter o seu certificado de high school daqui do Brasil, e mais algumas exigências que dependem de escola para escola. Então, é mais ou menos isso. E aí, o queridinho, né, que todos os brasileiros querem fazer, faculdade nos Estados Unidos, que daí o application é totalmente diferente. Então, você precisa ter um DPI. O que é um DPI? É uma média das suas notas do ensino médio, tá? Então, isso é para estudante internacional, também conta para estudante americano. O DPI
pra gente é super novo, mas para os americanos você vê quando você assiste aqueles filmes de ensino médio, né, aquelas comédias românticas que os americanos eles vêm se preparando tanto para o GPI quanto para o SAT, tipo a vida toda para entrar em uma universidade boa. O SAT é como se fosse o nosso Enem, então existe testes online, simulados online que você consegue fazer o SAT, que é basicamente o Enem, então tem bastante coisa diferente que a gente tem que acompanhar. E aí, claro, cada universidade vai pedir uma nota diferente em algum teste de proficiência, então pode ser o TOEFL, pode ser o IELTS, Cambridge, o PTA, enfim, tem vários, depende da política da universidade, tá? E aí, diferente de tudo que a gente viu, eles te pedem uma redação, que é um essay, e aí às vezes é uma redação falando de você, às vezes é uma redação do porquê que você quer estudar em universidade, às vezes é as duas tipos de redações, né? Então, que mais? Uma carta de recomendação, então alguém, um professor seu ou alguém, eles dizem ali no application o que eles querem de recomendação, tem que escrever alguma coisa sobre você, né, do porquê te recomendaria. E aí, uma análise de currículo, né, então, o que você já fez na sua vida toda e a gente sabe, né, que é bem diferente o ingresso em uma universidade americana por conta de tudo isso. E a gente tem mais costume de ver nos filmes americanos como eles se preparam no ensino médio para entrar em uma universidade. E é bem isso, não foge muito para o estudante internacional, né? A única diferença é o teste de proficiência de inglês que é exigido e depende de universidade para universidade. Mas é basicamente isso, então tenha sempre em mente, né, se programar com antecedência e já escolher qual é o destino que você quer fazer a sua universidade, porque daí fica muito mais fácil de você se preparar e não ser pego desprevenido. Tanto você pensando que vai sair do high school, né, sair do ensino médio e já ir para o Reino Unido, não. Né? Então você tem que cumprir obrigatoriamente o foundation. Ou quero fazer uma universidade nos Estados Unidos, putz, mas as minhas médias do GPA não são muito boas, ou não tenho a menor ideia do que é o SAT. Então é legal já ir se preparando, construindo o seu currículo e já escolher o seu destino. Então, é basicamente isso, é só um overview. A gente sabe que cada escola tem uma política diferente com relação aos applications de alunos internacionais, mas hoje a gente queria compartilhar os 3 principais destinos que nos perguntam muito sobre universidade aqui na Descubra o Mundo, né? Então é isso, espero que tenham gostado da dica de hoje e claro, se você quer saber mais, né, mais fundo sobre isso, não deixe de entrar em contato com a gente no e-mail que está aqui abaixo na descrição. Valeu e até a próxima dica.